Na nossa série de podcast, hoje vamos falar do dia que Divaldo foi confundido como esquizofrênico. Divaldo diz que, como era médio desde criança e naquele tempo era funcionário público, no seu trabalho sempre aparecia alguém no balcão pedindo informação e sempre o chamava querendo atendimento. Como sempre, ele prontamente se levantava de sua mesa e vinha atender, só que não eram criaturas humanas, eram espíritos. E Divaldo achava que eram pessoas humanas. Naquela época, Divaldo não sabia diferenciar. Ele atendia e o seu chefe, que era muito católico, ficava olhando para o Divaldo e dizendo: ele está falando com alguém, e não via ninguém. Por várias vezes reclamou com Divaldo, dizendo: você está louco. Mas sempre que o chefe o chamava de louco, ele retrucava, dizendo: o senhor é que é louco, não está vendo que eu estou aqui fazendo minha obrigação, atendendo bem as pessoas? E o Divaldo falava essas coisas, mas só o Divaldo via aqueles espíritos que vinham ao balcão para serem atendidos por ele. Apesar da implicância do chefe, Divaldo não se dava por vencido, e sempre que alguém o chamava: senhor, por favor, ele ia até o balcão e dialogava. Esse fato se tornou uma coisa tão curiosa que um dia o chefe lhe chamou e disse: você é absolutamente louco, ou você vai ao psiquiatra ou vou mandar despedi-lo imediatamente. Como Divaldo precisava do trabalho, optou por ir ao psiquiatra. E foi. Ele disse que foi contente da vida, porque na verdade queria se livrar daquela coisa, enfim. Chegando lá, o psiquiatra era um médico que exercia a psiquiatria. Então falou ao médico que estava ali, apresentou a requisição e ele perguntou: qual é o motivo? Porque você me parece muito saudável. Aí Divaldo disse: pois é, o motivo é que eu vejo os mortos. Aí o médico disse: ah, você vê os mortos? Ele disse: vejo sim, senhor. Aí o médico: e você ouve eles? Ouço. O médico: e agora você está vendo alguém aqui? Estou sim, senhor. Eu estou vendo um homem que está me dizendo que é seu pai, fulano de tal. Aí o médico, meio que descrente, disse: ah, quer dizer que é meu pai. Ótimo. Deite-se aqui nessa mesa, que eu vou aqui dentro e volto já. Divaldo diz que tinha um espírito muito amigo dele, que sempre lhe dava notícias, e que durante a sua juventude foi quase um anjo da guarda. E ali Divaldo tirou os sapatos, se deitou na mesinha e ficou com um ar de anjo, orando o Pai Nosso, esperando o médico voltar. Nesse momento, o tal espírito chegou e disse: Divaldo, ele vai te aplicar um eletrochoque. Corre, porque senão agora é que tu vai ficar louco mesmo. Nessa hora, Divaldo se levantou da cama, pegou os sapatos e desceu os 12 andares mais rápido que o elevador. Voltou ao trabalho e, ao chegar, o chefe perguntou: e então? Aí Divaldo disse: estou ótimo. E ainda está vendo os mortos? Divaldo disse: não, estou vendo morto nenhum. Mas, na verdade, o problema continuou. Porém, para sua sorte, ele tinha uma colega que era muito amiga dele e os dois se davam muito bem. E ela um dia perguntou: mas você vê mesmo, Divaldo? Aí Divaldo disse: você acha que eu vou me levantar da minha mesa, ir até o balcão e ficar falando sozinho se eu não estivesse vendo? Ela perguntou: mas como é que vê? Ele respondeu: ué, vendo. O que eu posso fazer? Como Divaldo trabalhava no setor de seguros privados, ela disse: eu vou te ajudar. Toda vez que você for chamado ao balcão, você olha para mim e eu observo. Como eu não vejo nada, se eu balançar a cabeça dizendo que não, você não vai. Se eu afirmar, você vai. Isso foi a salvação de Divaldo. A partir daí, quando chegava alguém no balcão e dizia: ei! Divaldo imediatamente dizia: Giorgeta! Ela olhava, afirmava com a cabeça que não. E Divaldo continuava na mesa, enfim. E um dia Giorgeta não foi trabalhar e de repente alguém lhe chama. Ele olhou para o lado, olhou para o outro, não viu Giorgeta e a pessoa no balcão dizia: por favor. Ele disse: pronto, eu vou ter que ir até lá. Quando ele estava atendendo, o chefe furioso perguntou: o que está acontecendo aqui? Nessa hora, Divaldo disse que sentiu até raiva desse chefe porque ele estava lhe humilhando perante o cliente e, meio irritado, respondeu: esse cavaleiro veio aqui trocar a apólice porque a beneficiária morreu e ele quer trocar.
Aí o chefe perguntou: qual é o cavaleiro? Divaldo disse: esse aqui. O chefe, sem ver ninguém, perguntou: qual é a apólice? E ele respondeu: a apólice tal, tal e tal. E ele foi ao fichário, que era trancado, retirou a pasta e lá havia o processo. Ele teve um choque. Ou era uma farsa bem urdida, ou então ele ficou pensando, mas só ele tinha a chave dos arquivos. E então veio com o processo na mão, jogou no balcão e disse para Divaldo: pergunte a ele o nome da beneficiária. E ele disse: fulana de tal. E o chefe tirou do envelope e lá estava o nome da apólice. E o chefe disse: diga o nome do cliente. Ele disse: tal. A data de nascimento? Tal. Divaldo diz que nessa hora o chefe começou a se arrepiar, a tremer e começou a dizer: vai embora, pelo amor de Deus, vai embora, pelo amor de Deus. O final dessa história é que logo em breve o chefe se tornou espírita, graças à esquizofrenia do Divaldo. Allan Kardec vai estudar no Evangelho aquilo que era chamada manifestações demoníacas ou possessões e vem demonstrar que, não havendo a morte e a vida continuando, o intercâmbio entre os seres encarnados e desencarnados é tão natural como possuímos o G5 e estarmos mandando essas nossas mensagens do cotidiano. As ondas estão dentro de faixas vibratórias específicas e aí está o WhatsApp, mandando bilhões de mensagens simultaneamente dentro de faixas específicas de ondas Hertz. Então, existem ondas vibratórias onde também se localizam os espíritos. Albert Einstein, depois de apresentar o rascunho da teoria da relatividade do tempo e do espaço, asseverou que nós viveremos num universo de ondas, de mentes, de vibrações, de ideias. E quando alguém lhe perguntou: e você crê em Deus? Ele deu a resposta enigmática e sábia. Ele respondeu: eu sei, porque há uma grande diferença entre crer e saber. O saber é ter a experiência viva e o crer é conhecer teoria temporária, até o momento que esta crença não resiste a determinados acidentes e circunstâncias da vida. E nós passamos a falar: eu não creio, mas por enquanto, porque mais adiante tropeça e volta a crer.